Uma coisa também importante no After é a gente saber trabalhar com arquivos de fora. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho aqui um arquivo em, não sei, vamos trazer aqui um arquivo Full HD, 1920 por 1080, eu vou arrastar e jogar ele aqui e em seguida vou apagar ele. Miró, qual a função de fazer isso daí? Nada, é só eu conseguir fazer uma linha do tempo aqui já em 1920 por 1080 sem ter que vir aqui e fazer, escolher aqui a opção que eu quero, com o formato que eu quero, enfim, já arrasto um arquivo Full HD, apago ele e eu fico com a composição vazia com os parâmetros dele, né? Eu vou começar a trazer agora arquivos de fora, por exemplo, todos esses aqui, ó. É arquivo de Illustrator, que a extensão é .ai, é arquivo de Photoshop, que é .psd. Eu posso trazer, inclusive, esse arquivo PSD dos carros, por exemplo, ó, ao invés de footage, eu posso colocar aqui, ó, composição, retain layer sizes, e colocar um importar. Repare que quando eu faço isso, ele importa para mim, só que o arquivo já dividido em camadas, é um arquivo de Photoshop que está dividido em camadas. E ele tem aqui, ó, a roda 1, roda 2, né? Então eu tenho aqui esse arquivo. O que que eu vou fazer? Esse cara aqui, se eu quiser, eu posso brincar um pouquinho com ele de animal, ó. Pegar aqui a roda 1, colocar aqui, ó, rotation, e colocar aqui, ó, rotacional, certo? Então eu vou colocar aqui, rotacionar desse ponto para esse ponto aqui, vamos fazer uma animação de 7 segundos. Então vou fechar a régua aqui com o trim. Eu vou fazer ele dar, não sei, 4 voltas. Vamos ver se é muito. Ó, não parece ser muito. Parece ser 4 voltas, talvez um pouquinho mais. Talvez podia pôr aqui, não sei, 6 voltas. Acho que é uma velocidade boa. Vamos ver, ó. Dou render. Beleza. Tá numa velocidade boa. Se eu quisesse mais rápido, era só aumentar. Então, 6 voltas eu acho que tá bom. Eu vou fazer o mesmo com a roda de cima. Rotação aqui. Vou adicionar um keyframe nele. E aqui no finalzinho, eu vou colocar aqui rotação 6. E vou dar um Enter de volta. Ó, vou dar o 0. Beleza, ele está rotacionando. Isso tudo aqui, ele está transparente, certo? A gente vê esse fundo preto, mas lembra que ele é transparente. O que que eu vou fazer? Eu tenho essas duas rodas aqui, ó, a parte do carro, elas estão separadas do carro, da carcaça dele. Se eu pegar esse chicotinho aqui que diz Parent e linkar com o carro, ó, apesar de eles estarem separados, agora se eu diminuir, por exemplo, o tamanho do carro, ó, as rodas diminuem junto. Se eu movimentar o carro de um lado para o outro, eu vou poder movimentar também as rodas, porque elas estão juntas. Isso aqui se chama Parent. Então você só pega aqui esse chicotinho e linka com o carro, certo? Repare que aqui ele já dá informação. Ó. O único que está known é o carro mesmo. Então eu vou colocar aqui o meu carro aqui para a esquerda e para baixo. E vou marcar um cronômetro nele. E vamos dizer que até aqui o fim ele vai andar lá para o outro lado. Ó, certo? Então minha animação vai ser essa aqui. Ó. O carrinho andando. Beleza. De a pouquinho eu posso pegar aqui, por exemplo, não sei, eu vou fazer aqui, bom, vou fazer uma base aqui, pegar a cidade que está aqui, ó, tem um que se chama City, que é um arquivo da cidade, que ela está, nesse caso não dá para ver, porque é fundo preto com fundo preto, fica complicado. Eu vou colocar aqui Hue Saturation sobre esse arquivo da cidade, vou dar aqui um Colorize, vou aumentar a luz dele e vou colocar ele aqui perto de um verde mais um cinza assim, algo assim. E vou diminuir aqui o tamanho dele, vou colocar aqui Scale para baixo. E eu vou colocar também, vou colocar ele aqui mais ou menos, eu vou arrastar essa cidade para cá, vocês já vão entender por quê. Vou duplicar ela, vou arrastar de cima para o lado, porque eu vou estender ela aqui, ó, vou fazer como se fosse uma coisa só. Vou tirar a visualização do carro para ver o ponto final aqui do outro. Termina aqui, beleza. Vou fazer ele terminando justo ali, ó, para não ficar estranho. E eu vou linkar esse com esse, mesmo esqueminha.
Então, ao arrastar um, eu arrasto o outro. E aí, com isso, eu consigo ter essa brincadeira aqui de ver, simular como se o carro estivesse andando de um lado para o outro. Ó. Então, se o carro vai assim, eu tenho que fazer a cidade vir desse começo que está aqui, passando para trás, para cá, até o limite dela aqui, certo? Ó, se eu for animar, já vai dar essa sensação de animar a cidade, etc, etc, etc. Uma coisa legal também de fazer no After é novos sólidos. Eu posso fazer clique direito aqui, New Solid. E eu posso escolher uma cor, por exemplo, branco. Vou dar um OK, vai ficar um arquivo inteiro de uma cor só. E eu vou pôr isso aqui tudo para baixo de tudo. Ó. E aqui nos efeitos, eu vou colocar um efeito que se chama Ramp. Gradient Ramp. Faço duplo clique nele, é um degradê que ele faz, e aqui ao invés de preto, eu vou escolher um tom do céu, por exemplo. Ó. Algo assim. Fica muito mais interessante. Ó. E eu, inclusive, posso diminuir esse sólido, fazer ele, por exemplo, terminar mais ou menos aqui e arrastar ele para cima. Para ficar só ali. Beleza, aí eu tenho a diferença do céu bem claro, bem marcado, com a rua ali escura. Eu posso fazer outra rua aqui, posso fazer outro sólido. Clique direito, New Light não. Clique direito, New Sólido. Posso escolher aqui um tom mais assim de cinza claro. Ok. E eu posso diminuir esse cara aqui e arrastar ele para baixo. Colocar ele para baixo de tudo. Beleza. Tenho aqui já a rua, tenho o carro, tenho a cidade andando. Isso tudo podia fazer a cidade desenhando com um novo sólido, com shape, com outras coisas que tem aqui no programa. Mas a ideia é também trazer arquivos de Illustrator, de Photoshop, etc. Tem aqui, por exemplo, se você quisesse trabalhar com uma logomarca, não tem muito sentido colocar a logo da Nike aqui, mas se fosse um comercial da Nike, você podia trazer um arquivo do Illustrator aqui, ó. E ele funciona normal, um arquivo do Illustrator. Você ainda pode transformar ele num shape, que é um arquivo à parte. Por exemplo, se eu venho aqui, pego isso aqui, por exemplo, um formato aqui de polígono, e faço um desenho, ó, eu vou fazer um vetor nele, certo? Isso é um shape. Eu posso criar um shape a partir de uma logo como que se chama? Do Illustrator. Eu posso fazer clique direito, Create Shapes from Vector Layer. Repare que agora eu tenho aqui um shape, ou seja, eu posso aumentar esse cara aqui o quanto eu quiser, ele nunca vai perder qualidade, certo? Enfim, isso aqui é um arquivo do Illustrator, se eu quisesse, eu não quero. Além disso, eu trouxe aqui alguns arquivos com transparência, umas nuvens com transparência. Arquivo PNG, certo? Eu posso animar essa nuvem aqui. Posso colocar a nuvem aqui, caminhando de um lado para o outro também. Por exemplo, fazer... Epa, aqui é Scale, eu quero ela caminhando. Então, eu vou fazer ela desse ponto para esse ponto, caminhando assim um pouquinho. Além disso, eu posso pegar, aqui tem outra, a nuvem também, enfim. Ó, essa aqui eu não lembro, era 2, essa aqui é 1. Vou colocar essa outra ali, fazer ela um pouquinho maior, aqui, mesmo esquema. Vou fazer que ela tá aqui e ela pode ir avançando. Epa, mesmo erro de outro. Ó, importante, ó, scale é scale, position é position. Tem que marcar que frame no position. Aqui e aqui. Ó, para elas caminharem juntas, né, indo para o lado, enfim. Eu poderia aqui, se eu quisesse, para não ficar tão real, não ficar tão fake, deixar mais real, abaixar um pouquinho a opacidade dessa, para não ficar igual a outra, mas enfim, eu acho que tá bom. Eu acho que dá para sentir bem a ideia. Podia fazer ela passando, se eu quisesse, por exemplo, por baixo aqui do edifício. Por exemplo, aqui, vem para cá, vamos fazer ela voando baixo, ó. Aqui ela vai passar por cima do prédio, ó, tá vendo? Mas eu podia arrastar ele para baixo, para trás do prédio, ó. Ia ficar mais real a minha animação, ó, certo? Na hora de passar, ele ia passar por trás dos prédios, ó. Enfim, essa é uma opção. Então eu posso brincar aqui um pouquinho, aqui, não sei.
Ó, sei lá, fazer isso aqui. Poderia também trazer um outro arquivo PNG, que nesse caso é um avião. Ó, um avião já com transparência. Podia fazer um avião menorzinho assim, por trás também dos prédios, por trás de quase tudo. Podia animar ele aqui, ó, position. Vamos colocar ele vindo desse ponto aqui, que ninguém vai ver. Pum. Vamos dar um start nele aqui. E nesse ponto, vamos dizer, a gente já pode trazer ele, vamos fazer o trajeto dele para cá. Que ele tem essa animação aqui, ó. Muito rápido, é um jato. Vamos fazer ele mais lento. Aí é só aumentar o espaço dos keyframes, ó. Certo? Ó. Então eu tenho o avião, tenho aqui o carro, tenho a cidade passando. Se eu quisesse, poderia inventar moda aqui também, colocar aqui um arquivo de Photoshop com transparência aqui, uma árvore, e diminuir essa árvore. E, inclusive eu podia fazer o mesmo esquema que eu fiz com a cidade, eu podia fazer com ela. Podia fazer essa nesse ponto aqui, por exemplo. Essa aqui por trás, podia duplicar ela, fazer uma outra menorzinha e distorcer ela um pouco, fazer ela mais de comprido assim. Aqui. E podia fazer uma terceira mais para cá, um pouquinho maior do que as outras, e fazer ela aqui, por exemplo, para dar essa noção mais de 3D, né? E as três, eu podia linkar elas com quem? Eu podia linkar elas com a cidade. Então, a cidade está aqui, ó. Podia pegar as três e colocar aqui, ó, cidade. E na medida que a cidade corre, elas também correm, ó. Certo? Ó, podia repetir elas se eu quisesse, ó. Fazer mais 3 dessa e colocar aqui a posição pro lado aqui, ó. Colocar aqui, assim. Pronto. Ó, já vamos complicando um pouco, porque vai aumentando a quantidade de elementos que a gente vai adicionando no nosso arquivo, ó. Certo? Ó. Então a gente vai fazendo uma animação desse jeito, ó. Fica estranho aqui o carro só aqui passando por trás da árvore. O ideal seria meter o carro. Onde que está o carro? Está aqui o carro. Meter ele por cima de todas as árvores. Ou só por trás, talvez, não sei, dessa aqui, que está nesse ponto. E ver se tem alguma outra. E essa aqui, por exemplo. Ó. Então, a gente podia pôr por cima do carro essas duas. O resto eu acho que está legal, ó. Enfim, essa aqui é uma animação básica. A gente podia pôr aqui também um outro efeito, ó, lens flare. Enfim, gente, tem um monte de coisa no After. A ideia aqui era mostrar um efeito básico, né? Um conceito básico do programa. A gente pode mudar ele aqui, ó, para fazer mais tipo sol. Podemos fazer mais forte. Podemos fazer aqui blend com o original, então ele vai misturar com o fundo. Enfim, então eu posso ter aqui, por exemplo, essa nossa animação. Vou dar um render aqui, um 0. Ó, vou ter a minha animação aqui, só com elementos que eu trouxe de fora. E eu podia desenhar isso tudo no Illustrator, enfim, ou direto aqui no After também, dá mais trabalho, mas, enfim, aí é uma questão de vocês também fazerem um curso mais avançado de After para ir vendo como que funciona melhor essa questão do Parent, Shapes, o Solid, enfim, tem... O After, ele é o Photoshop de vídeo, ele tem muito mais coisa disso que eu estou mostrando para vocês. Acho que já deu para dar uma noção geral de coisas que dá para a gente fazer.